Vamos falar hoje do livro de Esther. Professor José da Costa, canal História em um Instante. O livro de Esther é um livro do Antigo Testamento. Aliás, são dois livros do Antigo Testamento que levam o nome de mulheres. Esther e Ruth. Ruth, a moabita, que casou com um judeu, e Esther, uma judia, que casou com um não-judeu. No caso aí o rei Xerxes, ou Assuero. O século é quinto antes de Cristo. É um período pós-exílio, após o decreto de Ciro, o rei da Pérsia, em 538 a.C., que os judeus voltassem para sua terra, Jerusalém, no século VI, em 538 a.C. Milhares voltaram, mas houve judeus que não voltaram, estavam ali já há muito tempo, alguns anos, ali naquela região. E o Império Persa agora dominando ali, derrubou o Império Babilônico, e Dario, depois Cambises, e sobe ao poder na Pérsia o rei Xerxes, também conhecido como Assuero. Então o livro de Esther não sabe quem escreveu de fato Esther, apesar do livro levar o nome de Esther, não se sabe quem escreveu Esther, possivelmente Mardoqueu ou Esdras, o escriba. A história é basicamente o seguinte: século V antes de Cristo, o rei Xerxes, e ele tem uma rainha chamada Vasti. Ele dá um grande banquete, chama Vasti para o banquete. Vasti não vai, ele coloca Vasti de lado do trono, depõe Vasti do trono, porque, segundo seus conselheiros, seria um mau exemplo para as mulheres, né? Iriam desobedecer aos homens, se a rainha desobedeceu ao rei. O rei manda chamar várias moças formosas, isso, século V a.C., o rei Xerxes da Pérsia. E ainda, apesar dos judeus terem voltado, nem todos voltaram para Jerusalém. Havia judeus dispersos ainda ali no Império Persa. O Império Persa muito tolerante, não perseguia os judeus. E havia uma judia chamada Esther, o nome persa, o nome dela de fato era Adassa, seu nome persa era Esther. E junto com seu primo Mardoqueu, ou Mordecai, como queira chamar, Mardoqueu a criou desde pequena, embora fosse prima dele, ele era obviamente mais velho, e a criou. Ela ficou órfã e ela foi criada por ele. E Mardoqueu ouviu o decreto do rei que muitas moças formosas fossem vê-lo, e Mardoqueu disse: olha, Esther, eu vou arrumar você e tal, você vai se apresentar diante do rei, porque o rei quer uma nova rainha. Resumindo a história, Esther foi escolhida pelo rei Xerxes. Nesse intervalo de tempo, segundo o livro de Esther, houve uma conspiração contra Xerxes, o Assuero, o rei. Foi descoberta por Mardoqueu, o primo de Esther. Ele falou a Esther, Esther falou ao rei, e o rei mandou enforcar lá os conspiradores, que eram dois. E foi escrito lá em um livro que Mardoqueu fez isso. Passado o tempo, um primeiro-ministro chamado Amã, que era primeiro-ministro, que não era persa, era agagita, era do povo agagita, dos amalequitas, descendente dos amalequitas. Ele soube que Mardoqueu não honrava ele como primeiro-ministro do rei. Soube que Mardoqueu era judeu e manipulou o rei para que o rei colocasse um decreto para que todos os judeus fossem mortos, porque os judeus seriam uma ameaça, segundo esse decreto, porque Amã fez a cabeça do rei, manipulou o rei para que o povo judeu fosse morto, porque sabia que Mardoqueu era judeu e Mardoqueu não o honrava como primeiro-ministro, não se dobrava diante dele. Mardoqueu, sabendo, falou com Esther, Esther falou com o rei e disse que havia alguém ali que queria destruir o seu povo. No caso, ela era judia, né? E, inclusive, o Amã fez uma forca para Mardoqueu. Nesse intervalo de tempo, Esther disse: olha, meu rei, convide Amã para um banquete aqui. Amã ficou muito feliz. Opa, a própria rainha me convidou. Quando Amã foi para o banquete, disse: olha, quem quer destruir o meu povo e a mim, que sou judia, é este aí, Amã. E o rei também já tinha descoberto que Mardoqueu havia salvado a vida dele através de leituras. Estava uma noite lá sem dormir, começou a ler os escritos e viu que esse tal de Mardoqueu fez isso. Mandou honrar Mardoqueu, inclusive Amã, ele chamou Amã
anteriormente, e perguntou a Amã: como eu posso honrar um homem? Amã disse: olha, deu o cavalo do rei, a coroa do rei, as vestes reais, pensou que era com ele, mas era com Mardoqueu. Ele foi obrigado a honrar Mardoqueu. Então, conspiração desfeita, o rei ficou meio que pensativo, saiu para o jardim do palácio. Amã, nesse intervalo de tempo, começou a conversar com Esté para pedir para que ela falasse com o rei para desistir do intento de puni-lo. E, por azar, tropeçou, caiu na cama de Esté. O rei chegou: olha, o cara quer matar minha esposa, o povo dela, e ainda quer ficar com minha esposa aqui, forçá-la aqui na minha presença, e mandou enforcar Amã. Essa é basicamente a história de Esté. O nome Esté significa estrela. É um livro que não contém o nome de Deus no livro. É um livro, o único livro do Antigo Testamento, se eu não me engano, que não contém o nome de Deus, formado mais ou menos por 10 capítulos. E o contexto aí é o século V, em que o Império Persa está se expandindo, conquista Atenas, mas depois é derrotado pelos gregos através de Esparta. A cidade de Esparta destrói o Império Persa. Esse é todo o contexto e essa é a história de Esté, a rainha judia que se casou com Xerxes, Assuero, o persa. Esté significa estrela. Eu estou falando sobre a história dos hebreus. Visite a playlist História dos Hebreus, tem lá vários vídeos. Você vai lá e pode assistir. Possivelmente irei fazer mais vídeos sobre a história dos hebreus de Flávio Joséfo. E você vai ajudar o canal a crescer. Peço muito a sua ajuda. Simples like, ajuda o canal a crescer. Compartilhando o vídeo. Bote aí para duas pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, cada um fazendo isso. O vídeo vai replicando, fazendo um comentário, ajudando com o Pix, que está aqui na descrição para a gente melhorar o canal. Porque o objetivo do canal é a difusão do conhecimento histórico sem negacionismo. Nosso canal ele é anti-negacionismo e a favor da ciência, em todos os sentidos, e aqui, no caso da ciência histórica. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!